Olá, Shalom, a paz de Cristo. Estamos de volta mais uma vez com a nossa série Que Rei é Este, com a parte 3. Você que está aí do outro lado, que Deus abençoe tua vida, abençoe tua família. Neste vídeo, essa parte 3, a gente vai falar sobre o livro de Mateus. Mateus capítulo 14, do versículo 22 e ao versículo 33. Em primeiro lugar, eu quero falar que durante esses dias tem sido gratificante para mim, tem sido uma alegria estar aqui, sempre ter uma palavra de Deus para a tua vida. Orar e pedir orientação a Deus para que Deus me inspire a falar sobre Ele mesmo. Mateus capítulo 14, versículo 22. Eu vou ler o versículo 22 e vou pular para o versículo 32 ao 33. Diz assim, versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco, adoraram-no, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. Bom, este é um episódio que aconteceu no Evangelho de Mateus e é repetido em Lucas, Marcos, que fala Jesus acalmando a tempestade. No versículo que nós lemos, ele vem dizer, o epígrafo está dizendo Jesus andando sobre as águas. O nosso mestre, como eu tenho dito, é um mestre, é um Cristo esplêndido, que tem sempre alguma coisa para nós, alguma surpresa. Eu tenho dito que quando a gente pensa que ele vai fazer do nosso jeito, ele faz do jeito dele. E é um jeito que apenas não é para hoje, é para sempre. Então, Jesus está ensinando a multidão. No versículo 13, Jesus multiplica pão e peixe à multidão que estava no deserto. E agora Jesus falou para os discípulos, vocês sobem no barco, passam para o outro lado, enquanto eu estarei aqui despedindo a multidão. Para os discípulos está ok. O mestre mandou, vamos obedecer. E os discípulos subiram no barco e foram, enquanto Jesus foi para o deserto orar. E diz a Bíblia que no decorrer da caminhada dos discípulos, enquanto os discípulos iam para o outro lado, se levantou uma grande tempestade. Os discípulos ficaram apavorados com aquilo que estava acontecendo no momento. E diz a Bíblia de que eles já tinham experiência. A maioria era pescador, tinham experiência. Vamos pensar que Pedro dizia assim, João, Tiago, vamos tirar a água do barco, vamos jogar fora para que o barco não encha e vamos afundar. Pelas suas experiências, porque estava chovendo, estava ventando, a tempestade. E diz a Bíblia que enquanto eles estavam preocupados em dar um jeito para que eles não afundassem, não morressem, não naufragassem, diz a Bíblia que Jesus estava vindo andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. E os discípulos, quando olham isso e dizem assim, olha, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Por quê? Vamos lá. Por que os discípulos pensaram que era um fantasma? Vamos lá. Qual é a situação dos discípulos? Os discípulos estavam apavorados. Eles estão numa situação de problema. Numa situação em que a cabeça não tem como regular, não pensa direito. E eles estão apavorados porque eles querem sair dessa situação. E nessa situação que eles estão, Jesus está chegando. Jesus está chegando. Então, eles tinham razão de pensar que era um fantasma, porque não tinha como Jesus aparecer, de repente, no meio da tempestade, o mestre apareceu. Se o mestre falou que ele estava despedindo uma multidão, como ele vai aparecer? Ele disse, é fantasma, é fantasma, é fantasma. E diz a Bíblia que Jesus disse assim, não, sou eu mesmo. E os discípulos, e Pedro disse assim, mestre, se é você, me manda ter contigo. Pedro queria ter certeza se verdadeiramente era Jesus andando por cima das águas. Jesus disse, se tu queres, venha ter comigo. Diz a Bíblia que Pedro saiu, a Bíblia é detalhista em dizer que Pedro saiu do barco e começou a andar por cima das águas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Pedro está indo ao encontro de Jesus
andando por cima das águas. Pedro está vivendo o que Jesus está vivendo no momento. Jesus está andando por cima das águas e Pedro também está andando por cima das águas. Mas eu quero falar um pouquinho sobre isso. Que Jesus está vindo andando por cima das águas, por cima da tempestade. Jesus está vindo andando por cima da tempestade. E a tempestade é o que está causando pavor aos discípulos. Os discípulos estão apavorados por causa da tempestade. E Jesus está vindo andando por cima da tempestade. Esse é o curioso da história. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o que mais você tem medo na tua vida, Jesus anda por cima dele. Essa é a lição que Jesus está mostrando para os discípulos. O que mais você teme na tua vida, eu sou Jesus, ando por cima dele. No momento, o que eles mais temiam era a tempestade, era as águas que entravam por cima do barco e dentro do barco. Eles estavam apavorados, vamos morrer, o barco está indo a pique. E quando Jesus aparece, Jesus está andando por cima das águas. Jesus está mostrando para os discípulos, olha, o que você tem medo? É da tempestade? Então eu ando por cima dessa tempestade. E se vocês creem na minha palavra, vocês também vão andar por cima da tempestade. Por que Jesus falou isso? Porque Pedro andou também por cima das águas. Então, irmão, se você crê no Rei Jesus, se você acredita no Rei Jesus, se você se assegurar nas promessas, vocês também vão andar por cima das tempestades. Que rei é este que anda por cima do nosso problema? Que rei é este que anda por cima da tempestade? Que rei é esse que vai ao nosso encontro, mesmo a gente dentro da tempestade? Os discípulos, por que Jesus não colocou esse tipo de pavor enquanto os discípulos estavam em terra firme? Por que Jesus não procurou criar uma outra forma de mostrar que ele tem poder em terra firme? Mas ele mostrou no mar. Mostrou por quê? Porque em terra firme, os discípulos têm certeza. Os discípulos têm segurança. Em terra firme, Pedro tem certeza. Em terra firme, o povo tem segurança. Mas dentro da água, ninguém sabe o que vai acontecer. O próprio pescador sabe que o mar é um mar de surpresa. Um dia está bem, amanhã pode estar ruim. Então, é melhor estar com Jesus dentro da tempestade do que estar sem Jesus em terra firme. Então, os discípulos estão dentro da tempestade. O vento está se movimentando, tudo está se movimentando, mas Jesus está vindo andando por cima da tempestade. E essa tempestade é uma natureza que se movimentou. A natureza se movimentou. A natureza movimentou o vento. O vento movimentou as águas. As águas movimentaram os discípulos. E os discípulos ficaram apavorados. E quando Jesus apareceu acalmando os discípulos, acalmando a tempestade, acalmando a natureza, acalmando o vento e também acalmou a água. E mesmo assim Jesus colocou, mesmo naquele todo alvoroço, naquela toda tempestade, Jesus fez Pedro andar por cima das águas. O que tem te atormentado, meu irmão, minha irmã? Você pode andar por cima dessa tempestade. Se você se assegurar nesse rei, você pode andar por cima dessa tempestade. Que rei é este? Esse é o meu rei Jesus que anda por cima do meu problema. Eu vou crer, eu vou acreditar, eu vou me assegurar em Jesus. Porque quando eu tenho medo, ele me mostra que eu posso andar por cima do meu medo. Eu posso andar por cima dessa tempestade. Eu quero que você fique com essa palavra. Fique com essa palavra. Quando Jesus manda Pedro vir ter com ele, Jesus está dizendo assim, Pedro, você tem fé que pode andar? Então vem. Jesus está dizendo assim para Pedro, toma uma atitude na fé que você tem. E Pedro tomou uma atitude. E Pedro viu a atitude da fé dele se movimentar. Então fé não é apenas só falar. Fé também é ter atitude. Então tenha atitude de andar. Creia que você pode andar por cima do teu problema.
Creia que você pode andar em cima da sua dificuldade. Por quê? Porque Jesus está te chamando hoje, Jesus está te convidando a andar por cima das tempestades. Essa é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua família e que o nosso próximo vídeo seja um vídeo edificante. Que Deus abençoe. Shalom.